Abrindo um novo tópico das nossas aulas, telhados e circulações verticais. Está dividido em alguns exercícios iniciais, depois a própria inserção no madeiramento das telhas, criação e edição de escadas e rampas. Para a gente trabalhar com isso, essa primeira aula, eu vou iniciar com um arquivo diferente, um arquivo novo do Revit. Não vou utilizar aquele que a gente está utilizando para o trabalho, mas vocês podem fazer. É só para ficar mais fácil da visualização da videoaula aqui. Bom, então eu vou criar a partir de um novo modelo de arquitetura. E vou dar aquelas configurações iniciais, modificar a unidade, parâmetros e 2 casas decimais depois da vírgula. Bom, basicamente, só isso. Qual que é o objetivo? A gente dessa aula é entender qual a lógica por trás da criação dos telhados. Bom, a gente inicia aqui, aba arquitetura, telhado. Ele vai pedir qual o nível. Ele cria, né, ele tem nas propriedades, ele tem esses telhados genéricos e ainda uma vidraça inclinada. Vamos trabalhar com esse básico mesmo para entender como é que ele funciona. A gente cria aqui um determinado retângulo que vai ser a área que vai compreender todo o telhado. E já vou finalizar aqui para a gente ver em 3D o que ele fez. No nível 2, eu tenho esse telhado aqui. Bom, o que é cada uma dessas coisas? Primeiro, que esse nível 2 está sendo gerado a partir de um plano a 1,20 m, 1,50 m, aliás, do nível 2. Por isso que ele está cortado assim. Esse corte é justamente esse nível que está passando aqui, que está cortando ele. Esse plano que está cortando ele. Mas o objetivo, na verdade, é entender como é que funciona o nosso telhado. Se vocês observarem aqui, tem esses triângulos indicando as indicações. Quando eles aparecem, quer dizer que aqui eu vou ter um caimento ali. É justamente aqui que eu vou ter uma água. Se eu tirar esses triângulos, ó, a inclinação deles, eu estou tirando, na verdade, as águas do telhado. Então, eu vou ter isso, ou se eu tirar dos outros lados, eu vou ter isso. Certo? Então, eu vou fazer essas cópias para ficar o registro de justamente o que a gente está fazendo. Então, o primeiro, eu tenho as 4 águas. O segundo, eu tenho apenas essas 2 águas. E o terceiro, as outras 2 águas na outra direção. Eu posso ter ainda um telhado de 3 águas. Se eu inserir apenas de um lado aqui, a inclinação, eu tenho esse telhado de 3 águas. Como que eu faço os telhados um pouco mais complexos, né, em L, em T? Eu tenho telhado e vou ter vou colocar essa aba lateral com os mesmos 4 metros da anterior e fecho aqui.
Da mesma maneira, eu tenho nesse modelo 4 águas em todos os cantos, então eu vou ter um telhado dessa maneira. E todas as outras modificações também possíveis. Por exemplo, eu posso ter essa parte aqui só com as águas caindo. Eu teria frontões nesses lados. Certo? Vai depender da estética que eu queira da edificação. E mais uma possibilidade, os telhados em L. Também com todas as variáveis de comprimento e largura de cada parte desse telhado. Eu tenho aqui com todas as águas. Eu vou fazer uma cópia. E vou editar o perímetro. E da mesma maneira eu vou tirar a água desse lado. E teria o frontão aqui na frente. Bom, como que eu edito a inclinação do telhado? Pode ser de maneira manual, eu venho e com essas setinhas eu abaixo elas ou subo elas e eu tenho diferentes inclinações, ou ao editar o perímetro, eu posso ter inclusive inclinações diferentes para cada aba. Eu seleciono essa aba, eu modifico aqui ou já modifico aqui. Certo? Então, para a criação inicial de telhado, era isso. Eu posso ter diferentes tipos de telhados com diferentes formas, mas basicamente é essa aula de conceitos iniciais de telhado que a gente vai ter. A próxima é já aplicado ao projeto que a gente está desenvolvendo.